Vem comigo então para o ciclo. Então no ciclo vamos começar com o ângulo π menos alfa. Vamos entender perfeitamente a projeção dos valores π menos alfa, do seu seno e do seu cosseno, nos eixos, em relação ao ângulo alfa. Então eu vou projetar π menos alfa no eixo y. Eu vou achar quem? Seno do valor do ângulo π menos alfa. Como? Seno, isso mesmo. Então, projetando o seno, vou achar aqui o mesmo valor do seno de alfa. Se eu projetar agora o π menos alfa no eixo horizontal, no eixo dos cossenos, eu vou ter a mesma medida na horizontal, tanto para o cosseno de π menos alfa, quanto para o cosseno de alfa. Só que, para a direita está o cosseno de alfa, e para a esquerda do O está o cosseno de π menos alfa. Então, o valor dele vai ficar negativo. Então, vamos ver na sequência como é que vai estar escrita o seno e o cosseno de π menos alfa. O seno de π menos alfa fica como? Isso mesmo, mais seno de alfa. E o cosseno de π menos alfa? Perfeito, menos cosseno de alfa. Está entendendo o que acontece aqui? Eu preciso que você raciocine comigo. Não adianta sair decorando, que é muita fórmula e fica muito desgastante. Então, tente entender comigo, nas próximas passagens, que nós temos que projetar no eixo y para achar o valor do seno do ângulo e projetar no eixo x para achar quem? Isso mesmo, no eixo x, cosseno. Está esquecido? Caramba, acabei de falar. Quem está com sono? Ah, você está com sono, acorda. Você estava deitado? Isso mesmo. Eixo x, quem está com sono? Cosseno. E eixo y, você que está sentado. Parabéns para você. Eixo do seno, eixo dos sentados. Eixo do vertical. Então vamos agora nos ângulos do π mais alfa. Eu vou ter então π mais alfa, π está aqui. No sentido anti-horário, mais alfa. Perceba que tem uma diferença entre alfa e π mais alfa de π, ou seja, 180 graus. Veja que o alfa vai ter o cosseno dele e vai ter o seno dele na vertical, o seno e o cosseno na horizontal. Então, se eu projetar o π mais alfa na horizontal, eu vou achar quem? Exatamente a mesma medida de quem? De cosseno de alfa, só que para trás, então fica menos cosseno alfa. E se eu projetar o π mais alfa no eixo vertical, o que acontece então, turminha? Vai ser o mesmo valor do seno, só com o sinal contrário. Então vamos ver na sequência como é que vamos escrever seno e cosseno de π mais alfa? Fica como então? Seno de π mais alfa está negativo, menos seno alfa, e cosseno π mais alfa também está negativo, menos cosseno alfa. Está entendendo qual é a ideia? A ideia é projetar no eixo x para achar o cosseno e projetar no eixo y para achar o seno. Então vamos agora ver o 2π menos alfa, como é que fica no círculo. No círculo 2π, aqui é π, aqui é 2π. Menos alfa está para trás, está no sentido horário. Se eu projetar no cosseno, eu vou ter o mesmo valor do cosseno de alfa. Essa é fácil, hein, professor? Perfeito. E se eu projetar no eixo dos senos, como é que fica então? Vai ficar menos seno de alfa. Então, na sequência, eu vou ver essa fórmula aqui. Seno de 2π menos alfa é quem? Menos seno de alfa. E cosseno de 2π menos alfa, quem que é? O mesmo valor de cosseno de alfa. Perfeito? Acompanha direitinho? Vamos ver agora, então, na sequência, como é que ficaria substituindo o π por 180 graus. Como é que fica, então? Seno de 180 menos alfa graus, é claro, cosseno de 180 menos alfa graus e assim por diante. Tá ok? Acompanhem comigo, então, na sequência. Eu vou ter seno de 180 graus menos alfa graus é seno de alfa graus, o mesmo valor. Então, se eu colocar 30 graus aqui, fica 150. Então, seno de 150 é igual a seno de 30 graus. Tá joia? Faz a mesma coisa. Para cosseno de 180 menos alfa, vai dar menos cosseno de alfa, porque ele vai estar projetado no sentido, o quê? Anti-horário. Então, seno de 180 graus mais alfa vai ser quem? Vai ser menos seno de alfa, porque 180 mais alfa está para baixo do eixo y. Na projeção, vai dar menos seno de alfa. Na sequência, vamos ver cosseno de 180 graus mais alfa, que é quanto? Menos cosseno alfa, isso aí. E seno de 360 graus menos alfa, quanto que vale? Se for para a bola, vai dar quanto? Menos seno de alfa. E cosseno de 360 graus menos alfa, quem vai ser? Vai ser exatamente mais cosseno de alfa, porque 360 graus menos alfa, projetado no eixo dos cossenos, vai dar exatamente o tamanho de cosseno de alfa. E agora vamos fazer o seguinte,
Vamos analisar o cosseno e o seno do ângulo menos alfa. Menos alfa, quem que é? É o oposto de alfa. Então, alfa está no sentido anti-horário, menos alfa está no sentido horário. Isso aí. Vamos analisar como se fosse no primeiro quadrante. Como é que ficaria se fosse no primeiro quadrante, então? Eu vou ter no primeiro quadrante menos alfa colocado para baixo. Projetado no eixo dos cossenos, eu vou ter exatamente o valor do cosseno de alfa. E se eu projetar no eixo dos senos, eu vou obter o valor oposto do valor seno de alfa. Então vamos ver agora na sequência o ângulo menos alfa com ele no terceiro quadrante. Ou seja, o alfa vai estar no segundo quadrante. Então dessa forma, se o alfa está no segundo quadrante e projeto no eixo dos cossenos, vai aparecer o menos alfa embaixo. E o cosseno vai ser o mesmo. Então eu tenho aqui o cosseno de alfa é exatamente o cosseno de menos alfa. Então tanto faz o alfa estar no primeiro quadrante ou no segundo quadrante, que o cosseno de menos alfa vai ser cosseno de alfa. E o seno? Bom, veja o seguinte, seno de alfa está para cima, positivo. E seno de menos alfa está para baixo, vai ser quanto? Negativo. O oposto de seno de alfa. Então vamos verificar agora como é que ficam as fórmulas. Ou seja, quanto que sai seno de menos alfa e quanto que sai cosseno de menos alfa. Então dessa forma eu tenho seno de menos alfa, já vimos que é menos seno alfa, e cosseno de menos alfa também já vimos que é cosseno de alfa. Ok, pessoal? O mais importante até aqui é você conseguir relacionar os ângulos e os arcos do círculo, que eu chamo de bola carinhosamente falando, para os eixos dos cossenos e dos senos. Isso é o mais importante. Agora vamos ver dos ângulos. Π sobre 2 menos alfa, ou seja, 90 menos alfa graus, π sobre 2 mais alfa, 3π sobre 2 menos alfa e 3π sobre 2 mais alfa. Não é para decorar, é para analisar, é para raciocinar. E a dica que vai agora é o seguinte, em todas as fórmulas que nós vemos, para esses 4 arcos, para esses 4 ângulos, quando tiver π sobre 2, se eu estiver calculando seno, então vou transformar para cosseno de alfa. Se eu estiver trabalhando com cosseno de π sobre 2, eu vou transformar para seno de alfa. Vamos ver juntos, então, como é que fica na sequência no gráfico, o π sobre 2 menos alfa. Olha só, no gráfico, o alfa está aqui, π menos 2 está aqui. Eu vou pegar esse arco alfa e colocar para trás, então volta, recua alfa. O que acontece aqui, turminha? Muito interessante. O cosseno que estava aqui embaixo vai passar para aqui em cima. Então, o seno de π sobre 2 menos alfa nada mais é do que cosseno de alfa, porque tem a mesma medida do cosseno de alfa. E o seno vai ser exatamente esse valor aqui, que é seno de alfa. Como a projeção deu em primeiro quadrante, ou seja, os valores são o quê? Positivos. Ou seja, agora eu vou verificar como é que está escrito seno de π sobre 2 menos alfa e cosseno de π sobre 2 menos alfa. Na sequência, como é que fica então? Seno de π sobre 2 menos alfa vai ser cosseno de alfa. E vamos ver como é que fica agora? Cosseno de π sobre 2 menos alfa. Cosseno de π sobre 2 menos alfa, o que eu falei para vocês? Eu falei que se for π sobre 2 ou 3π sobre 2 menos ou mais alfa, eu vou trocar o cosseno por seno e vou analisar o sinal pela projeção na bola, pela projeção no círculo. Então, cosseno π sobre 2 menos alfa, rápido, seno de alfa. Tudo bem? Eu falei que não é para decorar, tá legal? É só para você poder analisar direitinho. Depois o professor vai dar umas dicas legais para você poder resolver exercícios com esses valores que temos aí, ok? Tô entendendo tudo de matemática. Vamos agora ver então π sobre 2 mais alfa. No π sobre 2 mais alfa, no círculo, eu vou ter π sobre 2 mais alfa colocado para cá, por quê? Este ângulo é alfa e aqui é π sobre 2 mais alfa, então transporto esse valor para cá. Perceba que essa medida é a mesma, ou seja, o cosseno de π sobre 2 mais alfa tem o mesmo valor que seno. Só que eu vou transportar para cá, vai ficar negativo. E o seno de π sobre 2 mais alfa tem o mesmo valor que cosseno de alfa. Então vejam que seno de π sobre 2 mais alfa é igual a cosseno de alfa.
E vamos verificar agora na sequência quanto que é cosseno de π sobre 2 mais alfa. Nós verificamos que é o quê? Valor negativo. Então, cosseno de π sobre 2 mais alfa vai ficar quanto? Menos seno de alfa. Tá legal? Até aqui tudo bem? Faltam mais 2 trabalhando com π sobre 2. 3π sobre 2 menos alfa. Então, vamos verificar agora juntos como é que fica os ângulos de 3π sobre 2 menos alfa no ciclo trigonométrico. Então, nesse círculo, ou no ciclo trigonométrico, eu tenho 3π sobre 2, marca a posição aqui embaixo, no ponto Q. Eu volto para trás com menos alfa, porque está no sentido horário. E chego no valor 3π sobre 2 menos alfa. Veja que o valor do cosseno de 3π sobre 2 menos alfa, em módulo, tem o mesmo valor do seno de alfa. E o seno de 3π sobre 2 menos alfa, em módulo, tem o mesmo valor que cosseno de alfa. Então agora vamos verificar que seno de 3π sobre 2 menos alfa é quem? É menos cosseno alfa. Fantástico! E cosseno de 3π sobre 2 menos alfa é quem? Menos seno de alfa. Meus parabéns! Vamos agora então verificar o 3π sobre 2 mais alfa no círculo. Como é que você acha que deve ficar 3π sobre 2 mais alfa no círculo? Eu tenho 3π sobre 2 mais alfa, então vou ter aonde, pessoal? No sentido anti-horário. Perfeito. Então vamos lá para o gráfico. Assim eu tenho 3π sobre 2 mais alfa no sentido anti-horário, vai cair no ponto N. Vamos olhar no gráfico a projeção. Se eu projeto no eixo seno, eu vou obter quem? Seno do valor de 3π sobre 2 mais alfa, que tem a mesma medida do cosseno de alfa. Perfeito. Só que está para baixo, então fica negativo. E o cosseno de 3π sobre 2 mais alfa vai ter o mesmo valor de seno de alfa, só que está para a direita.